Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Palavras Cruzadas, o programa da entrevista da Regiões TV, aqui nas noites de quarta-feira, hoje com o Dr. Cristiano Ribeiro, médico de Medicina Familiar. Doutor, muito obrigada por ter vindo à Regiões TV e no momento em que estamos a gravar esta entrevista, que é muito pouco tempo antes dela ir para o ar, acaba uma reunião entre a troika dos observadores, portanto, e dos homens do FMI e também do Fundo Europeu, com autoridades de saúde, homens que estudam a economia e a saúde em Portugal. Isso, como há instantes falávamos antes de começar o programa, pode trazer algumas dores de cabeça mais para a saúde em Portugal, não? Sim, eu penso que, em primeiro lugar, boa noite, eu penso que, de facto, esta notícia que me está a dar coloca-me numa situação algo perturbada, quer dizer, perturba porque, de facto, nós sabemos que, de facto, a área da saúde, incluída nas funções sociais do Estado, é evidentemente que sujeita a critérios de restrições orçamentais, torna-se muito complicada porque, de facto, há um serviço e um direito das populações que pode estar a ser parcialmente posto em casa. Não é? Não chega a ter seguros de saúde, até porque há muita gente que, infelizmente, não tem no nosso país ainda acesso a essa prática é muito reiterada, por exemplo, nos Estados Unidos, mas em Portugal ainda há muita gente dependente do Serviço Nacional de Saúde, até quem se calhar não necessitaria, não acha? Sim, eu acho que até, na minha perspectiva, em termos daquilo que é a resposta que é dada pelo Serviço Nacional de Saúde, os seguros de saúde em Portugal se calhar até estão hipervalorizados, isto é, eu penso que há potencial para assegurar cuidados de saúde às populações e a certos estratos de populações que, de facto, não precisam e eu penso que até terão muita dificuldade em assegurar seguros de saúde com efetividade, não é? Porque todos nós sabemos que se o seguro de saúde não tiver, obviamente, uma correspondência em situações de agudas e patologia, de nada servem, não é? Além das calções e da parte que normalmente as pessoas quando têm o seguro de saúde aqueles muito bons. Eu penso que, de facto, a solução, mas esta é uma opinião pessoal, a solução não passa por aí, passa pela manutenção do Serviço Nacional de Saúde cada vez mais eficaz. O Soutor é um médico de Medicina Familiar, uma unidade familiar em Penafiel, é um homem que conhece muito bem a realidade social portuguesa. Mas eu gostava que, antes de entrarmos, digamos, nos dias de hoje, que não são nada fáceis, me falasse um bocadinho do seu percurso como médico e como é que chega a médico de Medicina Familiar. Porque muitos dos seus colegas têm aquela aspiração de ser cirurgião na clínica privada, sei lá, muitas outras coisas. E o Soutor tem, de facto, um grande empenhamento neste aspecto da medicina familiar, que é de uma importância capital para o país. A noção de médicos de medicina geral familiar evoluiu muito na nossa sociedade, não é? Desde a criação do Serviço Nacional de Saúde houve uma evolução muito grande e hoje o médico de medicina geral familiar é reconhecido como um profissional dotado de capacidades e competências muito vastas e diremos que deixou de ser, somente aquilo que restava da medicina hospitalar. Hoje a medicina geral familiar tem um tão vasto campo de intervenção e é tão exigente, tanto no que diz respeito na relação humana, como também nas capacidades científicas e nos conhecimentos científicos, que hoje é reconhecida e é efetivamente, eu sou, como grande parte dos meus colegas, somos especialistas em medicina geral familiar com as mesmas, diremos que, atribuições e, de facto, exigências que o Serviço Nacional de Saúde exige a um profissional. E, portanto, diremos que, nesse aspecto, não há nada de menosprezo ou menor consideração. Depois, a questão é muito simples, é saber os profissionais que estão no terreno se gostam ou não gostam da sua especialidade, da medicina geral familiar. E eu peço desculpa de interromper, mas como é que o Soutor, portanto, o Soutor licencia-se já há uns poucos anos e como é que chega até este percurso daqui? É por opção, evidentemente que é por opção. Não fez serviço médico à periferia, pois não? Fiz. Também fez. Por acaso era interessante que nos recordasse um pouco isso, porque os nossos espectadores que estão em casa provavelmente não terão muito bem noção do que isso foi. Eu lembro-me de fazer muitas reportagens com o serviço médico à periferia e de facto tinha-se uma visão diferente do país, Eu sou desse tempo e, de facto, licenciado em 79, eu fui colocado logo naquilo que se chamava o estágio geral em Bragança e estive durante 10 anos em Bragança. Portanto, quando não se chegava a Bragança com as horas que chega hoje, não é? Demorava umas horitas a chegar lá. Conheci, como muitos meus colegas que estiveram em situações de periferia 2 anos, eu estive 10 anos, por opção pessoal, familiar, e de facto conheci muito bem o que era
o serviço de saúde naquele tempo. Portanto, eu posso dar conta da evolução, e essa também é real, a evolução dos cuidados de saúde nesta área dos cuidados de primários de saúde primários, e também dar conta da evolução que há e da diferença que há dos cuidados prestados no interior, que muitas vezes se considera que são de menor e que eu considero que são muitas vezes superiores em termos de qualidade, já o eram na altura, porque de facto as carências muitas vezes não existiam, estou a falar de há 15 anos, não existiam no interior, mas existiam carências de médicos nas periferias das grandes cidades, como é o Porto. Sr. Doutor, no final da primeira parte, o Sr. Doutor falava-me dos gastos, entre aspas, que os médicos têm que ter, e eu punha-lhe a questão se de facto havia algum condicionamento ou não. Gostava que me respondesse a isso. Não há um condicionamento, quer dizer, que resulta de facto da consciência que nós temos que ter, os profissionais, de que de facto em saúde os gastos têm que ser justificados de uma forma muito criteriosa, não é? Portanto, e racionalizados. E racionalizados, exatamente, porque obviamente se não o fizermos, entramos no campo do desperdício de recursos e do desequilíbrio económico, não é? Porque qualquer atividade hoje tem que ter, a meu ver, alguma racionalidade económica, não é? Eu não digo que a racionalidade lhe traça lucro, é diferente. Mas não aprova, por exemplo, a ideia, enfim, recorrente em alguns setores e apenas em alguns, de que deveria haver uma privatização do Serviço Nacional de Saúde? Por razões, obviamente, que resultam de uma concepção ideológica, mas também da experiência que vou tendo ao longo da minha vida, considero que um Serviço Nacional de Saúde generalizado, tendencialmente gratuito e, de facto, abrangente vastas camadas da população, ou quase todas as camadas da população, é a resposta necessária. Não vejo a saúde, nunca vi a saúde como uma oportunidade de negócio. Por mais que alguns o possam, e eu Mas acho que é um grande negócio para alguns colegas seus, convenhamos que é. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da medicina estética e de outras áreas emergentes, da dentária, por exemplo, onde se pagam perfeitas fortunas e só quem é rico lá chega, não é? Não sou eu que vou agora criticar os colegas. Não é uma questão de crítica, é uma questão de observação, que eu vou agradar não é? coisa. Agora, de facto, na área, e provavelmente... Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da medicina dentária, onde há determinados tratamentos onde estão, de facto, só mesmo para ricos. Pois, já nem fala a medicina estética, porque há a medicina estética, enfim, por estética só, e há a construtiva, que é diferente. A construtiva, não é? Pois. Não que se tenha nada contra, mas são muito caros. Eu não tenho nada contra, mas considero que, de facto, há funções sociais do Estado e há interesses das populações, como são preservar, defender, prevenir, reabilitar a sua saúde, que, de facto, tem que estar acima de qualquer lógica de oferta, de compra de serviços por oferta de outrem. Eu acho que deve ser assim. Doutor, médicos colombianos, 42 para Portugal. A partir das autarquias também do Médio Tejo estão a pensar na hipótese de mandar vir médicos cubanos. Isto passa-se um pouco em várias profissões, mas como é que se explica esta situação quando nós temos tanta gente que quer entrar para as faculdades e não consegue, e quando temos jovens que vão estudar medicina para outros países? Eu penso que esta é uma situação conjuntural e que confirma aquilo que muitos disseram e outros não ouviram. É que, de facto, quando se introduziram num determinado contexto os números cláusulos, alegando que, de facto, não haveria um excedente de médicos nas nossas instituições de saúde, tudo isso não correspondia, diríamos, à matemática e às necessidades que se podiam antever, não é? E, portanto, hoje estamos numa situação, de facto, difícil, porque... Não temos médicos que cheguem, Sr. Doutor? Neste momento não temos médicos que cheguem. Por outro lado, alguns dos que existem, foram, a meu ver, foram mobilizados para os setores privados. Muito obrigada também a si que esteve connosco. Muito obrigado. Nós voltamos para a semana.